A Rússia é tão grande que tem 11 fusos horários quando o Sol nasce em Moscou e está se pondo em Vladivostok. Mesmo assim, nunca se tornou um império onde o Sol nunca se põe. Não importa o quanto tenha tentado. Por quê? Porque tamanho não é tudo. Às vezes ser grande, na verdade, traz problemas. Vladimir Putin uma vez disse que a queda da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Para a comunidade global mais ampla, isso provavelmente arrancou algumas risadas quando ouviram isso. Mas não foi engraçado para quem estava perto da Rússia. Eles sabem melhor do que ninguém que a Rússia quer ser grande. Não, ela precisa ser grande. Moscou considera isso vital para sua sobrevivência. A vasta extensão da Rússia não é por acaso. O país se expandiu rapidamente entre os séculos XVI e XIX. Isso não começou como um projeto imperial, foi mais um ato de desespero, uma reação aos fantasmas do passado. Mongóis e tártaros já governaram a Rússia com mão de ferro. Os russos, lembrando das invasões medievais, buscaram fronteiras naturais para evitar novas ocorrências. Infelizmente, fronteiras facilmente defensáveis são muito difíceis de encontrar nesta parte do mundo. Os Montes Urais, anexados em 1574, não ajudaram em nada no oeste. Enquanto o czarado da Rússia colonizava os Urais, também estava envolvido na Guerra da Livônia, e isso foi um desastre. A Rússia lutou por sua sobrevivência contra potências europeias como Suécia, Dinamarca e a comunidade polaco-lituana, enquanto outro exército de otomanos e tártaros da Crimeia chegou até Moscou e iniciou um incêndio. A cidade sobreviveu, mas uma geração depois a comunidade polaco-lituana disse: "Agora é a minha vez." Ela invadiu a Rússia e com pouca resistência ocupou Moscou. Se você questiona por que Putin disse algo tão absurdo, começa a entender os motivos por trás. Superpotências geralmente se beneficiam da geografia. A Grã-Bretanha, apesar de pequena, foi o centro de um império mundial, principalmente por ser difícil de invadir. Afinal, é uma ilha e tinha a Marinha Real patrulhando. Os Estados Unidos se tornaram superpotência porque, separados de outras potências por 2 oceanos, tiveram vantagem desde a época em que eram colônia britânica. A Rússia não tem quase nada para defendê-la. Pegue um mapa da Europa e você pode notar algo que vai te mostrar por que a invasão da Ucrânia por Putin é um fracasso completo. A maior parte do continente europeu é uma vasta planície que se estende dos Pirineus até os Urais. Quanto mais para o leste você vai, mais larga a planície fica. Nos Urais, a planície se estende por mais de 1.200 milhas, 1.931 quilômetros, do Oceano Ártico até o Mar Cáspio. É um lugar bom para o movimento de enormes exércitos e praticamente impossível de defender. A Rússia sabe disso muito bem. Por séculos, ela tentou reverter essa situação e durante a Guerra Fria conseguiu em grande parte. A União Soviética se estendia até Berlim, no oeste da planície europeia, onde era mais estreita. Ela podia reunir mais forças ali e, em caso de guerra, esmagar seus inimigos. Os países da OTAN temeram essa possibilidade por décadas. Isso influenciou tudo o que a aliança fazia. Tanques ocidentais foram feitos para alcançar e destruir mais de um tanque soviético com durabilidade. Até mesmo a tecnologia stealth nasceu em grande parte por causa dessa situação geográfica. O F-22 Raptor começou sua vida nos anos 1980 para garantir que os Estados Unidos não perdessem uma vantagem nos céus da Europa, algo que simplesmente não podiam permitir, caso as colunas de tanques soviéticos viessem em ondas, uma após a outra, imparáveis. Mas então o Muro de Berlim caiu e, em apenas 2 anos, todos aqueles ganhos que levaram séculos e incontáveis vidas para a Rússia conquistar desapareceram. A Rússia recuou para o leste, onde a planície era novamente vasta. Assim terminou a Rússia histórica de Putin, embora a Rússia tenha tido que guerrear para conquistar todo esse território. Putin foi à guerra novamente por isso, mas com bem menos sucesso que os czares e ditadores soviéticos anteriores. Em junho de 2025, as baixas russas do que deveria ser uma breve operação militar especial chegaram à marca de 1 milhão. O que Putin obteve por esse preço? Entre o início da invasão e 9 de julho de 2025, a Rússia ganhou quase 28 mil milhas quadradas, ou 72.500 quilômetros quadrados,
aproximadamente metade do tamanho do estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, naquela semana, ganhou apenas mais 18 milhas quadradas, 47 quilômetros quadrados. A Rússia controla cerca de 20% da Ucrânia, especialmente o leste, onde a planície europeia é mais ampla e difícil de defender. Mas piora. Antes da guerra, a fronteira da Rússia com a OTAN era de 754 milhas, ou 1.213 quilômetros. Putin queria reduzir essa vulnerabilidade, forçando a Ucrânia de volta para a órbita de Moscou. Isso levaria a Rússia ainda mais para o oeste ao longo da planície europeia, mas infelizmente, o plano dele acabou trazendo a Finlândia para a aliança e aumentando a fronteira total que ele precisa defender em mais 830 milhas, 1.300 quilômetros. Isso significa mais dinheiro gasto nas Forças Armadas para que possam defender esse longo trecho de território aberto, mesmo quando a guerra acabar. Os ganhos na Ucrânia simplesmente não serão significativos o suficiente para reverter a deterioração da posição geográfica da Rússia graças a uma OTAN fortalecida. Mas Putin, e possivelmente qualquer ditador futuro, sentiu forte compulsão histórica. Enquanto a Rússia mantiver a tradição de Pedro o Grande, buscando o status de superpotência, precisa de fronteiras mais defensáveis, e ainda não citamos o principal motivo. Olhe para um mapa da Rússia e divida-o pelos Urais. Mais de 3/4 do território da Rússia estão a leste dessa linha, mas 80% da população está a oeste dela. As regiões mais vulneráveis da Rússia são também as mais valiosas. Qualquer interrupção nessa região teria consequências devastadoras. Infelizmente, para Moscou, seu território a oeste dos Urais continua tão vulnerável quanto na época dos mongóis e tártaros. A Rússia pode ter 11 fusos horários, mas nem todos são iguais. A maioria das coisas que importam está bem aqui. As cidades de Moscou e São Petersburgo juntas têm 17 milhões de pessoas, cerca de 12% da população da Rússia. A maioria dos problemas da Rússia hoje está no oeste, mas expandir-se até o leste dos Urais também trouxe desafios. A Rússia foi originalmente atraída para lá quando percebeu que havia algo valioso para explorar. Mas tudo tem um preço. Fica realmente frio na Sibéria. A máxima média anual é de 35,6 graus Fahrenheit, 2 graus Celsius por dia. Os invernos são rigorosos. Em janeiro, as máximas diárias nem chegam a valores positivos. Não é de se admirar que a densidade populacional aqui seja de apenas cerca de 3 pessoas por quilômetro quadrado. Então por que a Rússia sequer se deu ao trabalho de expandir para cá? Temperaturas frias resultam em animais de pelagem grossa, como raposas árticas e tigres. Comerciantes russos logo viram que podiam lucrar muito vendendo essas peles na Europa. A indústria de peles, naquela época, era o que a indústria de energia é para a Rússia hoje, o motor econômico que fornecia a riqueza para sua máquina de guerra e o luxo de seus governantes. Comerciantes russos cruzaram os Urais e logo os exércitos os seguiram. As tribos da região tinham pouca chance contra a pólvora russa, então foram forçadas a um acordo coercitivo. Postos comerciais russos surgiram na Sibéria, onde moradores pagavam tributos em peles. Além disso, tinham pouca conexão com Moscou, a sociedade russa ou entre si. Isso continua igual. Pegue outro mapa da Rússia e observe sua rede de estradas. Você vai notar algo peculiar. O centro europeu da Rússia, a oeste dos Urais, é bem conectado, com ampla rede em Moscou. A situação é bem diferente no leste. Com poucas exceções, os distritos da Sibéria são isolados uns dos outros. A principal rodovia é a Transiberiana. Convenientemente, essa estrada ajuda Moscou a manter seu controle sobre a Sibéria, mas controle não é o mesmo que desenvolvimento. A rodovia Transiberiana é a terceira estrada mais longa do mundo. Ela vai de São Petersburgo a Vladivostok, com quase 11 mil quilômetros de extensão. Mas se você acha que viajar por ela é tão simples quanto pegar a I-95 na costa leste dos Estados Unidos, é melhor pensar 2 vezes. Claro, toda a rodovia é asfaltada com asfalto e concreto, mas nem todas as partes estão nas mesmas condições. Como pode imaginar, a rodovia costuma estar em boas condições no centro europeu da Rússia. Porém, ao seguir para leste dos Urais,
a viagem se torna bem mais desafiadora, especialmente em determinada época do ano. E não é a época que você está pensando. Se você tiver um bom aquecimento no interior do seu carro, o inverno siberiano provavelmente não será tão desafiador quanto você temia. Pelo menos, não nessa estrada. Mas se você estiver viajando no verão, fique atento. Os verões siberianos são normais, com máximas médias de 23,8 graus Celsius, 75 graus Fahrenheit, em julho. Mas há um porém, pode chover muito no verão. Pouco mais de 4 pints, 2 litros de água caem sobre 11 pés quadrados, 1 metro quadrado por dia, em média. Em agosto chove um pouco mais, mas não parece tanto. Nova York, na verdade, recebe bem mais chuva no verão. É que os Estados Unidos conseguem cuidar muito melhor da sua infraestrutura. A estrada costuma ser mal pavimentada a leste dos Urais. Então, quando as chuvas chegam, grande parte dela vira um atoleiro. As autoridades russas não têm recursos para mantê-la como deveriam. As distâncias envolvidas são simplesmente grandes demais para serem administradas. Além disso, partes dela atravessam terrenos desafiadores, como florestas ou tundra. E não espere encontrar muitas acomodações ao longo da sua jornada. Lembre-se, na Sibéria a média é de apenas 3 pessoas por quilômetro quadrado. Abrir uma pousada nessa rota é algo que só os empreendedores mais ousados tentariam. É mais provável que você durma no seu carro ou acampe, onde pode esperar encontrar muitos mosquitos para fazer companhia nesses raros momentos de calor por aqui. Talvez não seja surpresa ouvir que os guias de viagem aconselham os motoristas a se prepararem para o pior e nunca dirigirem sozinhos pela rodovia Transiberiana. Se seu carro apresentar problemas mecânicos ou outra emergência, você pode estar longe de qualquer ajuda. Os motoristas sempre precisam lembrar da dimensão das distâncias por aqui. A distância entre Irkutsk e Khabarovsk, 2 grandes cidades no leste da rodovia, é maior que entre Nova York e Dallas, Texas. Lembre-se, a rodovia Transiberiana é a melhor opção. As estradas locais estão em condições bem piores. Geralmente não são asfaltadas. As asfaltadas têm muitos buracos. A infraestrutura precária deixa algumas cidades da Sibéria inacessíveis quase o ano todo. 10% da população russa fica completamente isolada do resto do país por dias ou até semanas. Veja Chersky, na República de Sakha. As temperaturas de inverno aqui podem atingir 58 ou 50 dBaris. Fica longe da rodovia Transiberiana, então é isolada, enterrada sob gelo e neve por 8 meses. Isso é proposital. O local foi fundado em 1931 como parte da rede de gulags de Stalin. No auge, a cidade tinha cerca de 12 mil habitantes, mas a maioria partiu após o colapso da União Soviética. Quase 2.900 pessoas permaneceram até o censo russo de 2010. Chersky é um caso bastante típico quando se trata de cidades siberianas, especialmente se estiverem ao norte do Círculo Polar Ártico. Essas cidades costumam ficar na tundra. Caminhões podem trazer suprimentos quando os rios congelam, mas você não vai se surpreender ao saber que essas viagens podem ser longas e perigosas. A viagem de carro, se é que podemos chamar assim, de Yakutsk, a maior cidade da região, até Chersky, tem pouco menos de 1.200 milhas, 1.900 quilômetros, e leva uma semana. Um voo de turbohélice leva 4 horas e meia. Mesmo depois de todos esses séculos, a Rússia ainda não desenvolveu a infraestrutura necessária para conectar a Sibéria ao coração do país. Isso é parcialmente intencional e facilita quando Moscou precisa explorar os habitantes locais para seus interesses. O povo da Sibéria foi o primeiro a morrer na Ucrânia, poupando-os das grandes cidades russas. Mas esse tratamento dos locais é uma faca de 2 gumes. Dar tão pouca atenção às pessoas e à infraestrutura daqui faz com que a economia russa fique presa na segunda marcha. A Sibéria traz um paradoxo fascinante para a vida na Rússia moderna. Como um dos lugares mais ricamente dotados do mundo pode ser tão pobre? Os números provam. A Rússia é o país mais rico em recursos do mundo. Investidores avaliam seus recursos naturais em 75 trilhões de dólares. Os Estados Unidos ficam em um distante segundo lugar, com 45 trilhões em recursos naturais. A Rússia tem as maiores reservas comprovadas de gás natural do mundo,
com 1,32 quatrilhões de pés cúbicos em 2020, representando 20% do total global. Ela tem cerca de 80 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo, sendo a 8ª maior do mundo. Mas ela oferece muito mais. Seus recursos naturais são extremamente diversos. A Rússia lembra uma frase da mitologia grega: é literalmente rica em ouro. Ela produziu 322 toneladas em 2023 atrás só da China e consumiu 71 delas. Além do ouro, o extremo oriente russo tem prata, madeira, minério de ferro, chumbo e zinco. Também tem mais de 543 milhões de acres e 220 milhões de hectares de terras agrícolas. Isso é importante porque, além da energia, produtos agrícolas são a 2ª maior exportação da Rússia. Se você acha que a Rússia não tem os materiais para a economia digital moderna, pense novamente. O Serviço Geológico dos Estados Unidos da América estima que a Rússia tem 3,8 milhões de toneladas de metais de terras raras. Suas reservas são as 5ª maiores do mundo. O Ministério dos Recursos Naturais da Rússia afirma que o estoque é bem maior, 28,7 milhões de toneladas, seja lá o que isso signifique. Não te culparíamos por achar que não vale muito. Os metais não são de um só tipo, mas existem em grande variedade. Tem lítio para baterias, galho para semicondutores e berílio para aviões, espaçonaves e até possíveis reatores de fusão nuclear, só para citar alguns. A Iacútia possui ao menos 1,7 milhão de toneladas de terras raras em Tontor. Mas apesar dessa riqueza fantástica, a economia da Rússia é apenas a 11ª maior do mundo. Parece grande, mas com tantos recursos, por que não é ainda maior? Como você já deve ter notado, as estradas estão entre as principais reclamações dos moradores na Rússia. Essas reclamações têm razão. As estradas da Rússia são muito perigosas. Em 2023, 14.700 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Isso parece muito menos do que as quase 41 mil mortes nos Estados Unidos naquele ano. Mas quando você considera que há 243 milhões de motoristas habilitados nos Estados Unidos da América e apenas 72,5 milhões na Rússia, os acidentes se destacam muito mais. Mais uma vez, os números não mentem. Aproximadamente 0,01% dos motoristas americanos morreram em acidentes em 2023, o dobro dos russos. O Goldman Sachs colocou a malha rodoviária da Rússia em 130º lugar entre 142 países. Isso foi há alguns anos, mas como o governo russo ainda destina 40% do orçamento ao exército, a situação provavelmente segue igual. Se é que mudou ou piorou, e desta vez, pelo menos não está limitado apenas à Sibéria. A Sibéria pode ter o maior problema, mas as estradas no interior do país frequentemente ficam congestionadas por causa das más condições. Nem mesmo a rota Moscou-São Petersburgo está pronta para o tráfego de caminhões pesados. Isso gera outro paradoxo. Como a Rússia pode virar potência em terras raras se não consegue transportar pessoas e mercadorias pelo vasto interior? Antes da guerra, o Ministério dos Transportes da Rússia estimava que o país perdia entre 7% e 9% do seu produto interno bruto todos os anos devido às estradas ruins. Por que a Rússia não faz de tudo para melhorar as estradas então? Bem, não é tão simples assim. O clima rigoroso dificulta bastante esses esforços. Depois tem a corrupção. A corrupção sempre foi uma das principais razões para a Rússia não alcançar o sucesso desejado por seus ditadores. Agora não é diferente. Melhorias na infraestrutura de um país exigem muito investimento, e com tanto dinheiro circulando, não se surpreenda ao ouvir que funcionários corruptos estão de olho nisso. A ponte Ruski, que já foi a ponte suspensa mais longa do mundo, mede cerca de 3.900 pés, quase 1.200 metros, e conecta Vladivostok à ilha Ruski. Ela foi concluída em 2012, e então o primeiro-ministro Medvedev a saudou como um símbolo da engenharia russa. Tem um problema, é meio que a versão russa de uma ponte para lugar nenhum. A ilha Ruski tem só 5 mil moradores, e a ponte custou $1,1 bilhão para ser construída. Esse é apenas um exemplo.
Os monitores estimam que 70% dos investimentos em projetos rodoviários são perdidos por causa da corrupção. Os empreiteiros locais que deveriam trabalhar nas estradas pagam aos políticos para conseguir seus empregos. O dinheiro que sobra é então usado para construir a estrada. Os moradores locais reclamam do percurso cheio de buracos que enfrentam. Como muitos taxistas, os motoristas de táxi russos gostam de conversar com passageiros estrangeiros, mas não falam sobre o tempo. Ao invés de perguntar sobre Moscou, eles querem saber sua opinião sobre as estradas russas. E não importa qual resposta o passageiro dê, ele sempre ouvirá a mesma resposta. Na Rússia, reclamar das estradas é quase um passatempo nacional, com mais de 90% da população concordando. As estradas são horríveis. Os investimentos em infraestrutura da Rússia são inadequados e mal direcionados, mas mesmo que fossem corretos e transparentes, ainda haveria um problema quase insolúvel. O país é simplesmente grande demais. Até mesmo os Estados Unidos têm muitos problemas para manter sua infraestrutura. Isso é em grande parte porque há muito o que manter. É o terceiro maior país do mundo, com 4 fusos horários no território continental. Mas a Rússia é quase 2 vezes maior, com um terreno muito mais desafiador. O frio aumenta, e transportar itens por grandes distâncias em locais hostis é naturalmente arriscado. Imagine proteger um depósito de terras raras, que custou milhões para ser extraído, sabendo que terá que atravessar milhares de quilômetros pelo rigoroso inverno siberiano. Mesmo com redes ferroviária e rodoviária de nível mundial na Rússia, os produtos ainda precisariam atravessar toda essa distância. É basicamente o mesmo problema que a China enfrentou. A Rota da Seda era o centro do comércio mundial e chegava à Europa Ocidental. Mesmo eliminando todos os intermediários e bandidos, como fizeram os mongóis, a rota continuava longa e exaustiva demais para ser percorrida. Esse espaço geográfico sempre limitou o crescimento econômico. Por isso, quando surgiram alternativas, como as rotas marítimas descobertas pelos europeus no fim do século XV, a Rota da Seda logo foi deixada de lado. Xi Jinping está tentando desesperadamente revivê-la, mas está tendo tanto sucesso quanto seu camarada do norte. Essa história traz à tona outro paradoxo curioso. Em teoria, a Rússia não deveria precisar ser limitada por suas traiçoeiras rotas terrestres. Ela possui cerca de 24 mil milhas, ou 38.600 quilômetros de litoral, sendo a 5ª maior do mundo. Mas nem todo o litoral é igual. A Rússia não está aproveitando seu litoral. No tráfego de contêineres em portos, o Banco Mundial aponta a China como líder, com quase 269 milhões de unidades equivalentes a 20 pés ou 6 metros em 2022 padrão do setor. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar com 62,2 milhões e a Rússia não estava entre os primeiros. Tente o 36º lugar. Isso é ainda menor que em países pequenos como a Bélgica. Singapura, terceira no ranking, recebe quase 10 vezes mais contêineres que a Rússia em seus portos. Acontece que também há um motivo para isso. Os portos da Rússia não são tão bons assim, e não é necessariamente por incompetência ou corrupção. Pelo menos isso pode ser corrigido teoricamente, mas há outra coisa que não pode. Dê uma olhada em onde realmente fica a linha costeira da Rússia. A maior parte está no norte do país, com mais da metade do território russo acima dos 60 graus de latitude norte. A Rússia responde por mais de 53% da linha costeira do Oceano Ártico. Qual é o companheiro constante que encontrará aqui em cima? A resposta é óbvia. A maioria dos portos russos congela grande parte do ano. A solução são os quebra-gelos, que a Rússia possui em grande quantidade. Sua frota tem 57 navios quebra-gelo mais que qualquer outro país. O Canadá fica em um distante segundo lugar com 18. 8 quebra-gelos russos usam energia nuclear, permitindo meses no mar quebrando gelo e auxiliando o comércio. Os Estados Unidos, que tem apenas 5 quebra-gelos, começaram a ver a frota de quebra-gelos da Rússia como um problema. Toda a aliança da OTAN tem apenas 47. Então, entrou em um pacto com aliados da OTAN para garantir que a Rússia não consiga obter total superioridade no Ártico. Eles planejam construir uma frota combinada de 90 quebra-gelos.
Os Estados Unidos negligenciaram sua frota de quebra-gelos porque não precisavam de navios tão caros. Seus portos raramente congelam e estão sempre abertos para negócios. A Rússia trocaria de lugar rapidamente se pudesse. A Rússia possui poucos portos de águas quentes. Atualmente incluem Sebastopol, na Crimeia ocupada, e Novorossiysk, no Mar Negro. Mas não são ideais, pois ficam atrás do Bósforo e dos Dardanelos, controlados por seu rival histórico, a Turquia. A rivalidade se manifestou novamente alguns dias após a invasão, quando os turcos anunciaram que não permitiriam que navios de guerra russos passassem pelos estreitos. Se o pior ocorresse, os turcos poderiam bloquear o acesso russo ao Mediterrâneo a qualquer momento. Pedro, o Grande e posteriores ditadores russos gastaram muito sangue e recursos em gerações de guerras contra os turcos otomanos para assegurar posições no Mar Negro. Mesmo assim, a Turquia mantém a vantagem geográfica. Então, a Rússia se expandiu para outros lugares em busca de mais portos de águas quentes. Tem Kaliningrado, mas ele também tem um problema. Em vez de depender dos turcos, este está sob pontos de estrangulamento facilmente controlados por antigos inimigos como Dinamarca e Suécia, especialmente agora com a ajuda dos Estados Unidos. A Suécia está fortalecendo a fortificação da ilha de Gotland, situada a apenas 345 quilômetros de Kaliningrado. Já está sendo chamada de porta-aviões da OTAN no Báltico. Mesmo que os navios russos passassem ilesos pelos pontos de estrangulamento, ainda teriam que cruzar o Canal da Mancha e enfrentar todos os ativos navais da OTAN. Em tempos anteriores, eles teriam que lidar com o poder da Marinha Real. Então, Kaliningrado não é uma solução para os problemas da Rússia no Mar Negro. Porém, a geografia da Rússia oferece uma solução, de certa forma. Surpreendentemente, o porto de Murmansk quase nunca congela no inverno, mesmo sendo bem ao norte. Isso se deve à corrente quente de jato que sai do Golfo da América, antes chamado Golfo do México. Mas não tão rápido. Dê uma olhada em onde fica Murmansk. Navios russos devem atravessar o corredor Groenlândia, Islândia, Reino Unido para sair de Murmansk rumo ao Oceano Aberto. Os dois estreitos entre Groenlândia e Islândia e entre Islândia e Reino Unido. A Marinha Real tem muita experiência patrulhando essas águas na memória recente. Durante a Guerra Fria, ela se especializou nessa área. Foi ainda pior para a Rússia Imperial, quando a Marinha Real dominava os mares do mundo. A ausência de portos de águas quentes em mar aberto na Europa russa motivou o país a expandir-se para o leste, alcançando o Pacífico e até a América do Norte. O que ela conseguiu com esses esforços? Primeiro, considere o porto de Petropavlovsk-Kamchatsky, na península de Kamchatka. Surpreendentemente, ele não congela. Infelizmente para a Rússia, ainda assim não é tão bom. Kamchatka não pode ser conectada ao continente russo por estrada ou ferrovia. O terreno é simplesmente intransponível. A Rússia seguiu buscando em todo o continente euroasiático um porto de águas quentes sem pontos de controle hostis. Vladivostok era um dos principais objetivos. Garantir Vladivostok da China no século XIX foi uma grande vitória. Infelizmente para a Rússia isso não é suficiente. Naquele tempo congelava por 4 meses anuais. Ela não tem o benefício da corrente do Golfo e está próxima das temperaturas polares que congelam a Sibéria entre novembro e março. O clima está mais quente, então o porto recebe menos gelo, mas há outro problema. Navios russos que saem de Vladivostok rumo ao Oceano Aberto passam por pontos de controle no Mar do Japão. Má notícia para Moscou. Vladivostok não era satisfatória para a Rússia, então ela tentou controlar Port Arthur, que hoje é o distrito de Lushenko, em Dalian, na China. Ele não congelava no inverno. Claro, ainda é isolado do Oceano Aberto, mas é melhor passar pelo Mar Amarelo e pela costa chinesa do que pelo Mar do Japão, certo? O Japão não pensava assim, o que ajudou a levar a guerra russo-japonesa. Rússia e Japão têm estado em conflito desde então. A Rússia não manteve o controle de Porto Arthur. O Japão tomou o controle durante a guerra. A União Soviética retomou o controle após a Segunda Guerra, mas o transferiu à República Popular da China em 1956. No fim, a aventura não serviu para nada. Pedro, o Grande, imaginava a Rússia como uma grande potência marítima,
mas nenhum de seus sucessores conseguiu realizar essa visão. No século XIX, os czares russos, desesperados por um porto de águas quentes seguro da Marinha Real, chegaram a buscar opções no Golfo Pérsico e até no Oceano Índico. Assim começou a competição com a Grã-Bretanha, conhecida como o Grande Jogo. Apesar dos avanços, a Rússia ainda não venceu até hoje. A Rússia continua sem acesso ao mar, caso os seus rivais desejem. Não é preciso ir muito longe no passado para ver como isso pode ser perigoso para a segurança da Rússia. Os nazistas avançaram rapidamente ao invadir a União Soviética em 22 de junho de 1941. Os Estados Unidos concordaram em fornecer suprimentos aos soviéticos sob a Lei de Empréstimo e Arrendamento pouco depois, mas havia um grande problema. Como as mercadorias chegariam lá, Murmansk, os submarinos nazistas tornariam essa rota difícil e perigosa. Além disso, Hitler ocupou a Noruega. A rota do Mar Negro, duplamente não. A Grécia estava sob ocupação do eixo. Além disso, os nazistas tinham tomado a Crimeia e não a perderiam até 1944. Vladivostok ou outra área da costa do Pacífico Russo. Isso implicaria enfrentar a Marinha Imperial Japonesa quando Tóquio dominava a região. Só havia uma escolha. Os navios desembarcariam em portos no Golfo Pérsico e depois seguiriam pelo corredor persa, no Irã. Até isso pareceu cena de paródia, uma invasão conjunta da Grã-Bretanha e União Soviética. O governo de lá era simpático demais às potências do eixo antes disso. Felizmente, a invasão funcionou, os suprimentos americanos chegaram à Rússia depois de darem a volta ao mundo, e os nazistas finalmente foram repelidos. A Rússia poderia criar uma marinha forte para compensar suas fraquezas geográficas, mas há um problema nisso. Você já devia esperar por isso. No papel, a marinha russa é uma das mais fortes, mas ao olhar de perto vê-se seus desafios. Todos os grandes navios da Rússia, seu único porta-aviões, 4 cruzadores e 10 destroyers têm mais de 30 anos de idade. A frota de submarinos da Rússia está envelhecendo, e os novos navios em serviço são principalmente fragatas ou corvetas leves. Eles têm menos alcance e não são tão capazes em combate. A marinha russa está ficando menos capaz de proteger seu comércio marítimo e compensar fraquezas geográficas. Tudo isso ocorre por outro fato geográfico que você já conhece. O desejo de Pedro, o Grande, de tornar a Rússia uma potência naval não resolveu o problema das fronteiras expostas a estados hostis no oeste e leste. Manter um exército de classe mundial é caro, principalmente no caso de uma marinha. É por isso que, historicamente, a maioria dos estados teve que escolher se gastaria recursos para ser uma potência terrestre ou para ser uma potência naval. Na verdade, é a geografia que normalmente faz essa escolha por eles. Por ser uma ilha, a Grã-Bretanha gastava menos com o exército e investia na marinha para se defender. Também era uma maneira fantástica de se tornar o império dominante do mundo. Para a Rússia, o oposto é verdadeiro. Com fronteiras tão indefensáveis, ela precisa gastar muito mais dinheiro para manter um exército capaz de cobrir tanto território. As crises da Rússia sempre vieram por terra, nunca pelo mar. Para Moscou, o poder naval é um luxo cada vez mais inacessível. Existe alguma saída para a Rússia? Será que ela conseguirá levar seus recursos aos mercados mundiais famintos sem a interferência de rivais estrangeiros? Talvez exista. Para a Rússia, o aquecimento global é algo muito bom. Em 2018, Rússia e China firmaram um acordo de investimento de 9,5 bilhões para desenvolver infraestrutura. Parecia padrão, mas tinha algo peculiar. A única prioridade citada no comunicado russo foi a Rota do Mar do Norte. Essa rota, que você talvez conheça como Passagem do Nordeste, cobre a distância entre Murmansk e Vladivostok. Ela tem muitas vantagens. Lembra daquele navio que ficou preso no Canal de Suez em 2021? Isso custou à economia global 400 milhões por hora. Uma rota marítima do norte evitaria tudo isso. Em vez de passar por pontos de estrangulamento como o Estreito de Malaca e o Canal de Suez, eles poderiam contornar a costa russa. Há muitas vantagens nisso. Isso economizaria muito tempo e dinheiro. Uma viagem comum de Tóquio a Hamburgo leva 48 dias pela rota do Canal de Suez.
A viagem pela Rota do Mar do Norte duraria só 35 dias. As pessoas têm esperança de economizar tempo usando rotas de navegação pelo Ártico desde o século XVI, mas agora as coisas finalmente estão melhorando, quase literalmente. Em 2010, 41 mil toneladas de carga passaram pela Rota do Mar do Norte. Em 2019, esse número aumentou quase 7 vezes, chegando a 285 mil. Isso ocorre em parte pelo aumento dos quebra-gelos, mas Moscou espera que logo isso seja menos comum nos mares. Os modelos científicos estão convergindo e estão prevendo algo que não acontece há 125 mil anos. O Oceano Ártico pode não ter gelo no verão até 2050. Previsões de Boulder indicam que isso pode ocorrer já na década de 2030, o que pode ser ótimo para a Rússia. O desenvolvimento da Rota Marítima do Norte foi mais alvo de hype do que algo realmente concretizado. A China mantém um interesse, mas poucos projetos concretos têm ocorrido. A invasão russa à Ucrânia adiou esses planos, mas ainda podemos esperar investimentos mais sólidos neste século. Há muito a ganhar e a Rússia seria a principal beneficiada. Imagine navios do mundo todo parando na costa russa para negociar. Mas isso realmente livra a Rússia de sua maldição geográfica? É discutível. Há alguns anos, blogueiros militares ultranacionalistas russos falaram em recuperar o Alasca. A conversa começou após Putin implementar uma nova lei. Ela destinava fundos para buscar, registrar e proteger legalmente propriedades russas no exterior, incluindo territórios do antigo Império e da União Soviética. Putin não retomou o Alasca, mas críticos questionaram o que proteção deveria significar. Essa palavra era uma tática retórica comum na expansão histórica da Rússia. Com o gelo do Ártico derretendo, pode-se querer o Alasca de volta. A distância entre Rússia e Estados Unidos da América pelo Estreito de Bering é de apenas 88 km, 55 milhas, nos pontos mais estreitos do continente. Isso seria um grande problema para o transporte marítimo russo no Ártico. Há 9 bases militares americanas ativas no Alasca. Algumas delas abrigam equipamentos sérios como os F-20 e 2 Raptors e os F-35 Lightning II. Também há uma instalação para testes de submarinos. Se o pior acontecesse, o comércio russo na lucrativa Rota Marítima do Norte ainda não estaria seguro contra potências estrangeiras. No século XXI, o Estreito de Bering pode ser mais um ponto de estrangulamento traiçoeiro para o qual a Rússia precisa desesperadamente encontrar uma solução, mas não consegue. Quando se trata da Rússia, o biógrafo de Stalin, Steven Kotkin, disse que o país busca ser uma grande potência, mas suas capacidades nunca correspondem às suas aspirações. Pois por maiores que sejam seus exércitos, nem os governantes mais poderosos conquistam o mapa. Obrigado por me acompanhar hoje, espero que você tenha gostado do vídeo e, se quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações. Realmente faz diferença. Mais uma vez, obrigado e nos vemos na próxima no Matchpack.